feel like I'm floating with you. Boa noite, gente! Boa noite! O pessoal tá entrando? Não sei. Só tá a galera da... Ao vivo aí. Bom, vamos compartilhando aí com seus amigos. A gente te desafia a mandar para 3 amigos diferentes. E pra quem chegou aqui de paraquedas, eu sou a Maria Vitória. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Ana Laura. Eu sou a May. E essa aqui é a missão? Ah, Muito bom! Hoje os convidados já estão dentro da sala, né? Pois é, porque foi uma conversa diferenciada, né? No último podcast tinham só homens. Sim. E hoje a gente veio só mulheres, né? A gente quis os nossos direitos, a gente reivindicou. E como da outra vez eles vieram falar sobre masculinidade, a gente veio aqui falar sobre feminilidade. Então já manda aí para seus amigos, deixa o coraçãozinho, porque dá engajamento, dá top. Mas enfim, compartilha com os amigos aí. E o que vocês esperam para essa noite, mulherada? Mulheres lindas, saídas do coração de Deus. eu espero que a gente floresça no jardim de Deus. Lindo. Eu espero primeiramente aprender e, se possível, ensinar. Parabéns. Amém. Bom, eu acho que o que eu espero aqui é aprender. Vou dar RT aqui na fala da Fernanda. E eu acho que é uma construção. Porque, querendo ou não, a gente está em constante aprendizado. Então, cada uma aqui, na sua singularidade, é um tijolinho diferente. Você pode contribuir na obra uma da outra. Sim, e a feminilidade ela é basicamente isso, se propor a aprender e a servir as pessoas com humildade. Porque o ser feminino, Maria, ela sempre serviu Jesus de uma forma inexplicável. E se a gente puder fazer pelo menos um pouquinho disso pelas pessoas, seria incrível. Sim. E é realmente essa questão da virtude feminina, né? Até que eu tava lendo um livro esses dias, que eu até recomendo, que se chama A Cura da Alma Feminina, do Padre Adriano Zandoná. Vocês já ouviram falar sobre? Já. Não? Fer, você tava lendo esse livro? Hoje, mulher. Fer, você tava lendo esse livro? Foi porque eu demorei 1 ano e dei de presente pra Stephanie? Poxa, eu também quero. Não, mas era da Stephanie já. Beleza, beleza. Não, mas então, voltando ao assunto. E... Pera, esqueci o que eu ia falar. O livro. E lá falava realmente nessa questão de que a virtude da mulher é servir. Porque, né, a gente sabe tudo mais, das características. O homem ele é muito visual e a mulher ela é muito da ação, do se doar. E a mulher ela se sente útil, ela se sente amando alguém quando ela serve, quando ela contribui, até mesmo de uma forma, seja emocional ali, com afeto e tudo mais, mas também no trabalho, né? Seja preparar uma comida, fazer alguma coisa, limpar, sabe? E é realmente essa uma virtude feminina muito dela. E a mulher ela também é muito resiliente em tudo, né? Sim, o fato é que nós mulheres temos um negócio muito engraçado. Por exemplo, quando a gente está na nossa casa, a gente serve tipo os piores pratos que estão lá e chegam as visitas, a gente faz um banquete, coloca as coisas mais lindas que tem na nossa casa, os talheres mais brilhantes. E quando é pro nosso marido, não tem marido, mas por exemplo, a gente não se arruma, a gente fica desleixada na casa. Mas a gente sai e já tá aquela belezura. Só que não, isso é diferente. O servir também é agradar aos olhos, tanto do namorado, tanto do marido, tanto dos filhos, tanto da mãe, como
como do Pai. Porque quando você se embeleza, você também está servindo o outro. Porque a beleza é uma virtude também muito grande. Não é que você precisa ser a mais linda do mundo, mas é a que se esforça para fazer a beleza um lugar melhor, um lugar mais agradável, um lugar mais aconchegante para o coração do outro. Sim, e aí isso entra, querendo ou não, na virtude da modéstia. Eu também. Mas também, porque a modéstia ela é temperança. A modéstia ela vai ao encontro de tudo aquilo que está desregrado. Porque eu acredito que a maioria das mulheres, né, jovens, meninas e tudo mais, elas sofrem com esse problema da luxúria, né? E a modéstia ela vem temperando, vem dando o sabor verdadeiro, o sabor do alto, o sabor do divino. E cai no serviço do outro, porque eu estou sendo favorável ao outro quando eu uso a modéstia. Porque o nosso corpo, querendo ou não, ele desvirtua as pessoas e você contribui para a conversão do outro. Sim, e eu acredito, né, que a modéstia ela cativa muito o coração das pessoas, só que eu quero frisar isso porque ela precisa ser um acontecimento natural, né? Sim. Algo que saia do coração de cada um. Até que eu acho que vocês estão vendo aí todo mundo saia, vestido. Mas foi algo que veio do coração. É claro, o exemplo, ele ajuda muito. Só que você precisa se descobrir em Deus, sabe? Eu, Maria Vitória, me descobri, a Meire, ela se descobria, a Ana, a Fernanda. Então eu quero frisar muito isso, que precisa ser algo natural, algo do coração de cada um. O testemunho influencia muito. O desejo de agradar o coração de Deus influencia muito mais. Mas é algo que vai acontecendo naturalmente, porque aquilo que é forçado não sai certo. Não, de uma certa forma, não faz bem, entre aspas, né, digamos assim. Porque você vai ali se enrolar numa coisa que você não está sendo livre para ser você. Você está seguindo outra pessoa, então você não está descobrindo a sua identidade. Sim. E a identidade, pra mim, a amizade, ela faz muito isso. Porque quando a gente tem amigos pra partilhar, quando a gente tem amigos até pra elogiar a gente, é uma virtude muito grande você saber elogiar. Porque hoje em dia, o ego é uma coisa que bate muito. Tipo, nossa, ela é tão bonita porque eu não sou bonita assim. Não, tipo, nossa, ela é bonita, que legal, uma menina bem comportada, uma menina que sabe se vestir. Eu posso conseguir isso um dia se eu me esforçar que nem ela, porque tudo vai do esforço da pessoa. Sim. Porque as pessoas, elas querem conquistar as coisas, mas elas não querem batalhar para isso. Então a amizade, ela serve muito para isso, para edificar. A modéstia, qualquer uma das virtudes serve para os amigos, porque quando eu consigo me soltar, quando eu consigo fazer um convívio legal, é quando eu me abro nos braços de Deus, porque Deus, ele manda as pessoas de duas em duas. Ele não manda você, tipo, vai, segue. Ele foi com seus discípulos, ele não foi sozinho. Ele quis ter amigos para fazer tudo isso. E isso é uma coisa muito linda, porque a gente tem uma família, a gente não vê o mundo para ser jogado. E as pessoas não dão valor à amizade hoje em dia. A amizade, ela edifica tudo. Tudo que você quiser fazer hoje em dia tem amigos, porque o sorriso é a melhor coisa que existe. Porque você tá, tipo, tirando o que tá tudo no seu coração e expressando no seu rosto. E a face de Jesus sempre foi muito remetida a isso. A gente vai lá, o Sagrado Coração de Jesus e a face de Jesus. E é isso, gente. E uma coisa que você falou é muito verdade, porque querendo ou não, hoje tá todo mundo sufocado pra ser igual. Sim. E não é assim um espelhamento bom, um espelhamento saudável. Né? Sim, tipo, não é, por exemplo, nossa, a Ana é inteligente, me interessei, achei isso, fiquei admirada, achei isso muito bom. Vou buscar pra achar a minha inteligência. Não, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser idêntica a ela. Não é admiração, né? Não, é realmente talvez um estar escravo da comparação. Não achei a palavra correta, mas é realmente você, entre aspas ali, se sacrificar a sua identidade porque você acha que outra pessoa tem muito mais que você e aí você quer ser igual a ela. Mas é muito bonito se descobrir, porque você começa a viver. Porque se eu for querer ser igual a Maria Vitória, eu não vou estar sendo eu mesma. E Jesus me fez como única. Tem uma passagem bíblica que é amada como única. Eu sou amada como única, eu não sou amada como a Maria Vitória. Eu sou amada como a Ana Laura. E quando eu descubro isso, eu descubro todo o sentido da minha existência. Porque quando antes eu não vivia, eu vivia uma vida de murmúrio, uma vida de fracasso, uma vida de tudo.
A gente fracassa porque a gente tá querendo carregar a cruz do outro e esquece da própria cruz. Realmente. A gente acha que a cruz dele é melhor. Sim, mas às vezes é até mais pesada, não sei. E essa questão, tanto na amizade quanto no relacionamento, causa um empobrecimento, né? Porque a gente quer se parecer com a nossa amiga ou com o nosso amigo e acaba não contribuindo tanto quanto poderia se exercesse a virtude de uma forma a qual fosse possível. A mulher, na questão do feminismo, ela quer se igualar ao homem e causa um empobrecimento, onde ela poderia atingir o ápice, né, das virtudes femininas, ela acaba distribuindo entre feminina e masculina, empobrecendo o homem e também ela, né? Você fez me lembrar de uma frase, eu esqueci o nome do filósofo agora, que fala que a mulher, ela declara a sua minoria e o seu... Ai, gente, esqueci a frase. Mas era uma coisa assim, a mulher, ela declara que o homem é maior que ela só pelo fato de ela querer ser igual. Porque o feminismo ele não veio para ajudar as mulheres a se oprimir. Porque na criação Deus formou a família, o homem e a mulher, dois reprodutores, né, falando assim, né, o amor e tudo mais, a forma bela, para gerar uma criança santa, uma criança que volte para os braços deles, para os braços dele, que vá para o céu. E hoje em dia isso foi deformado, né? Até que seria muito interessante se a gente tivesse trazido uma mulher casada que vive, mas Jesus permitiu a gente aqui. E é realmente isso, porque hoje em dia está tudo muito deformado e a mulher perdeu a beleza dela. Porque a mulher, nesse livro que eu estou lendo, do padre Adriano Zandoná, fala que a mulher ela é muito resiliente, ela é muito virtuosa. Ela tem um poder de persuasão muito belo para Deus, sabe? E até que tem uma parte que ele fala que a mulher, se ela se unir ao sagrado, ela consegue fazer tudo, porque ela é uma forte intercessora. A mulher é muito piedosa, a mulher ela é muito compassiva. Ela sabe, a mulher sabe realmente viver a empatia quando ela se dedica à busca das virtudes. Mas, já falando de feminismo, eu acho que tem uma coisa muito interessante que hoje ninguém pratica. É uma luta da feminilidade contra o feminismo. Mas eu acho que a gente, como a feminilidade, deve acolher essas pessoas. Porque bater de frente não vai ajudar nada. Eu só vou estar sacrificando uma coisa que não vale a pena. Se a pessoa está carente, se a pessoa está lutando, se a pessoa está isso, é porque ela precisa de alguém. As pessoas precisam uma das outras. Jesus, ele amou, ele não julgou. E tem outra coisa também, falando em homem. Mulher tem essa coisa de querer um homem a todo custo. Mas não é assim. Eu preciso edificar as minhas virtudes primeiro para ele ter algo a se orgulhar de mim. Como assim? Eu espero o príncipe encantado, mas eu não me faço princesa. Eu fico com a Fiona e isso tá tudo bem. Eu quero, tipo, a melhor pessoa do mundo, mas eu não me arrumo, eu não faço isso, eu não tento edificar a minha inteligência, eu só quero alguém para suprir a minha carência. E a feminilidade não é isso. A feminilidade, ela é o servir, igual a gente estava falando, e servir o outro é servir com virtudes também. Mas eu acredito que isso também entra muito na questão da modéstia. Muitas vezes, quando a gente inicia a modéstia, a gente perde os olhares, né? Digamos assim, que muitos que olhavam já não olham mais. Mas nesse momento você também faz um filtro, em que você seleciona as pessoas que olharão agora para você. E nesse momento, né, você começa a desenvolver, né, um desejo, talvez, de ser mais feminina e possivelmente atrai um homem que seja mais viril. Né? Porque você já começa a mudar externamente aquilo que iniciou internamente. Sim. Né? É uma questão bem... E vocês falaram uma coisa muito interessante, né? A Ana também citou muito isso, que a gente procura um príncipe, sendo que nós somos Fiona. Isso é uma questão muito presente hoje em dia, e eu tenho testemunhos próximos, enfim, no meu caso, em que a mulher ela não sabe cativar, não sabe acolher, e se ela recebe o que ela dá, ela fica mal-humorada. Sim, é um problema muito forte da mulher ser mal-humorada, né? Realmente, e tem que ser uma busca mútua. Contanto, né, aqui a gente tá falando sobre feminilidade e tudo mais, a gente busca um propósito. Então, quando o homem, né, no nosso caso a mulher, ela se... eu esqueci a palavra. Enfim, quando ela se propõe a viver as virtudes, a realmente melhorar, a buscar resiliência, a ser melhor do que ela tem sido
do ontem, mas não melhor do que as pessoas, melhor para as pessoas, Deus ele se encarrega de preparar uma pessoa ideal, sabe? Não existe aquela pessoa, por exemplo, você já nasceu designada a alguém. Não, porque isso, uma vez eu li num texto que se isso tivesse acontecido, as pessoas que casassem com outras pessoas, elas iam viver um matrimônio totalmente frustrado, uma desordem total interior. Mas isso vai da sua decisão, você se decidir. Porque quando você entende que o amor ele é uma decisão e não um sentimento, tudo isso muda. Eu acredito que muita coisa começa a mudar a partir do momento que você não busca antes agradar as pessoas ou a si próprio, mas sim a Deus. Seja no modo de se vestir, seja no modo de falar, de se portar. Quando você percebe que o seu corpo é templo, quando você percebe que suas palavras são para Deus, quando você percebe que seus gestos devem ser voltados, né, envoltos de amor, você, por consequência, por tentar agradar a Deus, você também agrada as outras pessoas. Sim, né? E foi uma coisa que eu também li naquele livro, que a mulher ela atrai realmente, não pelo que ela finge ser, mas pelo que ela é. Quando ela se redescobre, ela se torna uma pessoa extremamente meiga, dócil, realmente falando, sabe? E isso não se torna penoso, isso não é uma farsa. Porque ela realmente se descobriu, ela descobriu as capacidades dela. Porque hoje em dia, se a gente for fazer um teste, até falando aqui nós, das outras pessoas, em que você tem 2 pontos. Primeiro você lista os defeitos, depois as qualidades. Você fica horas falando os defeitos, qualidade não sai nem 2, 3. E isso é um erro muito grande, porque Deus ele nos fez virtuosos, ele nos fez com muitas qualidades, com muitos potenciais, que eles precisam ser potencializados. E justamente esse é o princípio da feminilidade. E eu acho importante frisar uma coisa, que quando a gente se decide por isso, a gente não vira robô, né? A gente não fica ali monótona, assim, só assim, né, na questão da modéstia. A gente não se priva, a gente não se priva disso, mas a gente se redescobre em Deus a alegria da nossa juventude, sabe? Porque quem nunca ouviu aquilo, tá perdendo a juventude na igreja. Nossa, pra quem rezar tanto, vai curtir. Só que é uma coisa que te preenche e você sabe que você não está preso àquilo. Você sabe que você não precisa viver aquilo forçado. Não, você encontra a temperança. A temperança de ser jovem, mas ser um jovem de Deus. No nosso caso, ser uma jovem mulher, uma jovem menina, mas ser de Deus. Nesse caso, nós estamos aqui mulheres. Então, ser uma jovem mulher que é uma jovem mulher de Deus, que busca sair do coração de Deus. E a gente também brinca, a gente também zoa, também faz uma palhaçada. Vocês vissem o que estava acontecendo aqui? Sim, só que a gente sabe que a gente precisa não tombar a carroça. Não precisa tombar a forcinha. É exatamente isso, a gente sabe que a gente tem um limite, sabe? E eu acho muito interessante uma coisa que eu também estava lendo no livro. Esse livro é bom, gente? Leiam. Que sim, Cura da Alma Feminina, do padre Adriano Zandonato. Muito bom. Que lá ele falava que a mulher ela não pode se limitar a um dia de erro. Tá, mesmo quando a gente começou uma rotina, errou um dia, vai, persiste. E muitas vezes a gente para no nosso erro e trava. Aí a gente não progride. Isso é questão da maturidade. Mulheres maduras, elas não são aquelas que erram. São aquelas que sabem errar. Porque, por exemplo, eu errei com meu filho agora. Eu gritei com ele. Eu vou continuar gritando com ele o dia inteiro? Não. Eu vou pegar e vou acolher ele mesmo eu tendo gritado com ele. Meu dia não vai acabar por causa disso. E tem uma coisa que eu gosto muito que a Maria Vitória fala, é da bondade de Deus com a gente, quando Ele nos torna passarinhos. Porque Ele é tão bom que Ele bate na nossa porta para entrar e nos faz com gaiolas livres, porque a gente pode entrar e sair a todo momento. Ele não deixa trancado e a gente tem que viver aquilo. A modéstia, a feminilidade, o amor a Deus, a servidão, a pregar o evangelho, que seja. É um negócio livre, a gente não tá aqui por pressão, a gente tá aqui por amor. Por decisão, realmente, Sim. né? E a decisão nos relacionamentos é eu me decidir pelos acertos e erros, os defeitos da pessoa. Eu me decidi por você, eu não me decidi em ficar só nas partes boas, eu decidi ficar nas partes ruins. A gente também tem que pensar na doença que a pessoa pode desenvolver. Sim. E se o meu marido ficar tetraplégico, por exemplo, fisiologicamente falando, corporeamente falando, não sei como me expressar dessa maneira, o corpo dele vai ser inválido, mas a alma dele vai continuar ali. E é isso que eu me propus amar quando eu falo no meu casamento, te amarei na saúde e na doença.
E a gente tem que se decidir pela pessoa, não pelo que ela é. A aparência, ela é só em primeira vista. A gente tem que se sentir atraído pelo outro, sim. Mas também a gente tem que se decidir por todas as virtudes, todos os erros e os acertos que eles podem ocorrer durante a vida. Como uma boa melancólica, ela já fez até a jura pro casamento dela. Gente, eu não sou casada, eu não sou nada, mas a gente sabe falar um pouquinho. A gente busca alguma coisa. Mas é real. Sim. É algo que se perdeu hoje em dia, né? As pessoas elas se relacionam pelo corpo da pessoa e não por que verdadeiramente ela é. É algo que se perdeu, mas que tem que voltar à tona. O diálogo se perdeu muito nas relações hoje. O companheirismo, as pessoas brigam e já querem ir pro quarto e não querem conversar. Não, você vivendo um namoro santo, um namoro casto, literalmente falando, é você saber dialogar, porque aí você conhece o outro e se conhece. Porque se conhecer é um negócio muito difícil. Porque é um turbilhão de emoções dentro e você não quer saber resolver, você não quer enfrentar porque é muito difícil. E hoje a nossa sociedade, ela vive num momento muito frágil, porque os medos, eles são disfarçados na tela do celular, os outros medos são disfarçados em relações sexuais, desencradas no relacionamento, são disfarçados em bebedeiras entre amigos. Você pode beber sim, você pode beber moderadamente, não pode exagerar. Tudo que é exagero é ruim, até conversa exagerada é ruim. Mas se você souber dialogar, se você souber viver no coração de Deus, as coisas elas vão se tornar temperadas com a temperança. Aí que entra a virtude feminina de saber contornar toda essa situação, né? Porque a mulher ela tem um potencial muito grande de resiliência, como eu falei muitas vezes, de saber como lidar com cada situação, de saber como relevar cada situação. E aí entra no relacionamento, entra até dentro da nossa realidade aqui presente com os pais, né? Porque a gente sabe que aqui ninguém tem sangue de barata, que aqui ninguém é anjo, Ninguém é perfeito, gente. Não pense isso. A gente tá falando isso aqui, mas a gente tem que viver também pregando isso. A gente vai conseguir um dia, se Deus quiser. Amém! E aqui ninguém é anjo, ninguém tem o sentido belezinha, sabe? Todo mundo quer surtar e tá tudo certo, mas aí que entra o nosso propósito, sabe? Tem uma escritora que eu gosto muito, que eu não sei falar muito bem o nome dela, sei que é Alice Von Idelbra, um negócio assim. Arrasou! Ela escreveu O Privilégio de Ser Mulher, outro livro que eu recomendo, que é muito bom. Que ela fala que quando a mulher ela descobre o propósito dela de ser mulher, ela pode fazer muita coisa. Ela já descobriu a maior graça ali de Deus. Porque, gente, às vezes eu paro pra pensar e falo, caraca, eu sou mulher e eu sou top demais. Tipo assim, não que eu seja, mas a natureza da mulher, quando ela se descobre, ela pode fazer grandes coisas. Assim como o homem também, né? Porque a gente tá falando de feminilidade, mas a gente não quer diminuir o homem nenhum, gente, de jeito nenhum, porque ambos têm papéis únicos pra Deus. Todos têm seu lugar, né? Sim, todo mundo tem lugar aqui, ninguém tá querendo competir com cadeira com ninguém, cabe todo mundo lá no jardim de Deus, tá tudo certo. E essa questão, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, que em expressar pro matrimônio, a mulher depende do homem e o homem depende da mulher. Sim. Não dá pro homem casar sozinho, né? Não dá pra mulher casar sozinho, não dá pra eles fazerem nada sozinhos. Eles precisam um do outro. E aí que entra o amor e a decisão, como as meninas citaram. E se a gente parar pra pensar realmente no universo da feminilidade, é assim, infindável, não tem, sabe? Você mergulha e não acha o fim mais. Realmente, os dois precisam um do outro, porque a mulher com 3 filhos, ela consegue comandar e dá tudo certo, né? O homem, se ficar com 3, no fim do dia a casa talvez não esteja mais, né, em pé. Aí, mas a mulher, por outro lado, se aparecer uma barata, principalmente uma barata que voe, enfim, ou talvez uma aranha, ou qualquer iguaria nesse sentido, né? Não dá muito certo, né? Então precisa dos dois papéis, porque o homem precisa matar a barata. Sim, e eu acho muito interessante a questão de que eles precisam trabalhar juntos, né? Uma situação. O homem, ele é o provedor, mas na situação em que a mulher não pode sair de casa, ela ajuda na administração do dinheiro. E aí que entra esse trabalho em união, sem divisão.
Na criação dos filhos, tá os dois. Pra fazer tal coisa, qualquer coisa que seja, tá os dois. E aí entra a beleza do matrimônio. Porque, é claro, a gente veio falar sobre feminilidade, mas, né? Tem que ter outros episódios. Mas assim, Spoiler. mas agora falando sobre real, a mulher ela tem uma capacidade muito bela. E olhando aqui pra gente, 4 pessoas. Pelas moças. Sim, até que gente, a Meire e a Fernanda, elas são no podcast já da produção. Produção. A gente Obrigada. arrastou elas aqui hoje pra frente. Aqui. Eu caí de paraquedas. Ah, né? Nossa convidada premium. E... Nossa cameraman. Mas assim, e é realmente isso, gente. Uma coisa que eu tenho percebido é que a juventude ela tá muito desacreditada do valor dela. Trazendo aqui agora para as meninas, né, para as mulheres, para jovens e meninos. Que a gente tá muito, né, eu vou nos incluir, porque a gente também tá nessa busca. Nós estamos muito desacreditadas do nosso valor. A gente aceita pouco quando a gente merece muito. Mas eu acredito que isso vai também muito das referências que a gente tem hoje em dia. Sim. Na realidade, a gente tem muito ou uma mulher que seja totalmente sensual ou aquela que é o total oposto. E o que acontece? A gente tem essa grande oferta, né, de mulheres nesse sentido. E o que é necessário é que a gente busque aquelas que são referências, né, de mulheres modestas, de mulheres femininas, mães de família, né, que realmente assumiram o seu papel de esposa e de mãe. Você fala mais alguma coisa? Mas é realmente interessante isso que você falou, Fer, porque se uma mulher que se descobre em Deus, ela veio para ser a temperança, o meio, mas a gente não tem um reflexo, um espelho, um exemplo do meio, então isso dificulta muito mais. No início da conversão, a gente, por exemplo, não vê alguém vivendo a modéstia. Como que a gente vai descobrir que ela existe? Sim. Né? Então tem toda essa questão das pessoas que estão sendo bom, digamos assim, para nós. Mas a falta da figura paterna modifica muito isso, porque quando a gente não tem um exemplo de força, um exemplo de segurança, um exemplo de proteção, a gente sai sem rumo e escolhe caminhos que às vezes não são os melhores pra gente. Mas isso a gente não pode culpar ninguém, porque ninguém teve a base que a gente teve. Ou, sei lá, uma pessoa que você se espelhou na figura paterna, não precisa ser necessariamente seu pai, um avô, um amigo mais velho, um irmão. Mas quando não se tem isso, a gente dá muito em ponta de faca. Por isso que eu falo no acolhimento e não julgar as pessoas. Porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade que você teve. E isso é uma coisa muito importante de se pensar. Sim. E esse é o potencial da mulher, sabe? Porque não foi dormir. Porque a mulher ela tem a capacidade de mostrar um novo para as pessoas que estão ao redor dela, sabe? Quando a mulher se redescobre, então, gente, assim, é uma festa, porque, cara, tantas virtudes, tantas capacidades, tanto potencial que precisa ser canalizado, precisa ser potencializado, sabe? A mulher ela tem um potencial. Um conjunto homem que passa segurança. Sim, Né? exatamente isso. E aí que entra essa questão, porque muitas vezes, como a Ana falou, a gente fica muito parado nas pessoas físicas. Sim. Mas a gente esquece que é Deus, sabe? No momento aqui a gente tá. Ninguém é casado aqui, né? A gente ainda está vivendo uma vida com Jesus. E Meu esposo. no início da juventude, a gente encontra essa sociedade nele. E não muda, isso vai até pro fim da vida. Mas a mulher ela se redescobre em Deus, sabe? Na verdade, ela se descobre. Porque, na verdade, se eu parar pra pensar, a gente nunca tinha tido ciência do nosso potencial até Deus. Então, a gente se descobre, porque a gente nunca tinha descoberto isso antes. Mas saindo um pouco do matrimônio, eu tava vendo um negócio muito legal hoje.
que tem pessoas que renunciam no matrimônio em favor de uma vida religiosa, de uma vida consagrada, de um celibatário, independente. E isso, ela falou bem assim, pessoas elas não conseguem viver renúncias. Mas o que seria eu fazendo isso daqui em troca do que Jesus fez por mim? Renunciar também é um ato de amor, porque o matrimônio é uma vocação muito bela, mas existem outras coisas que eu posso fazer também. E a renúncia é uma coisa que seria muito grata a Deus se a gente fizesse de vez em quando. Eu acredito que também não entra especificamente na vocação, né? Mas sim nos atos diários, né? Sim. Naqueles em que você se coloca em silêncio, quando você tem a vontade de elevar a voz, mas você fala, eu vou comungar. Então eu vou permanecer em silêncio, né? E são coisas que a gente vai ser treinado, assim, na base familiar, né, pessoal? E eu já falei muitas vezes sobre, mas eu vou falar de novo, mas de uma forma mais detalhada. A resiliência, ela é um termo físico, de uma mola, sabe? Que você estica, mas ele volta. E a mulher, ela tem muita capacidade disso, sabe? Porque no livro do padre Adriano Zandoná, tem um testemunho que ele dá da família dele, o quanto o pai dele, ele se deixou levar pela situação, mas a mãe dele permaneceu firme. Ela foi resiliente, ela soube passar por aquilo. E isso é uma virtude muito presente no coração feminino. Sim, a mãe de Santo Agostinho levou quantos anos para a conversão do filho? Sim, na realidade, muitas famílias são salvas, né, pela posição da mãe, né? Em que os filhos vendo o sacrifício da mãe, o silêncio que ela faz, eles são salvos do mundo, digamos assim, né? Da bebida, né? Seja por não querer que sua esposa ou qualquer outra pessoa passe pelo mesmo sofrimento que a mãe. Eles podem sair, mas eles têm um lugar para voltar, né? Porque eles já tiveram no berço católico. Eles já tiveram na igreja, a mãe levando mesmo forçado o filho quando criança, ele pode. Eu ficava correndo na missa. Ele pode sair pro mundo, mas ele sabe onde voltar quando ele quiser, quando ele se sente pronto. E realmente. E um ponto interessante agora, voltando essa conversa para as jovens, né? Um ponto interessante que a Ana também citou, sobre essa questão da gente aceitar pouco quando a gente merece muito. E é claro que é muito fácil falar aqui, né? Parece que a gente já vive tudo isso que a gente está falando, mas é uma busca constante. E querendo ou não, né? A gente só reconheceu tudo isso que a gente está falando hoje porque a gente tem Jesus. E porque a gente errou também, e por isso a gente sabe que a gente pode acertar agora. Sim, exatamente isso, a gente tem Jesus. E a gente reconheceu o nosso potencial e a nossa capacidade, sabe? E a mulher, ela tem capacidade de ser forte nos tempos difíceis, sabe? A mulher, ela tem que ter temperança. Ela é jovem, realmente, quando ela descobre o potencial, a força do jovem, né? São João, ele cita isso numa de suas cartas na Bíblia, que se o jovem reconhecesse a força que ele tem contra o maligno, ele já vai ser um maligno, sabe? Realmente. E se a gente reconhecer a nossa força como mulher, como jovem, na capacidade de edificar, sabe, outras pessoas, tanto outros jovens, mulheres, meninos, a gente vai ir muito a fundo, muito mais longe, sabe? Quando a gente sai de si para realmente ir mais fundo. Interessante que a gente só vai percebendo esse valor que a gente tem, né, à medida do caminhar com Cristo, porque não é algo que você impõe. Porque se você impõe um valor, você acaba perdendo ele na primeira tribulação, assim, digamos. Mas conforme você vai caminhando, você vai vendo que você merece bem mais do que você aceita, né? E é algo bem interessante, porque percebemos que daí a carência, ela já muitas vezes nem vem, né, pelos processos de curas, ou você começa a notar que o mundo está em volta de carência e que você precisa fazer alguma coisa. Sim. São questões bem... Por isso que a gente precisa ser exemplo para edificar as pessoas que estão à nossa volta. E a mulher, ela tem uma capacidade, na verdade, uma facilidade muito grande de se sacrificar. Sim. Pra ela se sacrificar por alguém que ela ama, ó, como diz aquele ditado
inicialmente, né? Mas que a gente ao longo vai reconhecendo. As mães, elas dão a vida pelos filhos, né? Isso é muito nítido. A mãe fala que quando uma criança nasce, desperta uma força nela que ela nunca viu antes, porque foi um ser que saiu dela. E ela mata e morre por aquele ser. Eu tava com um raciocínio muito interessante, mas ele me fugiu à mente agora. Mas é assim, e realmente, sabe? E como a Fer citou, não foi uma coisa que a gente só se decidiu, vou começar a usar saia, vou pensar desse jeito, hoje é assim. Não, foi gradual, foi uma decisão que a gente decidiu sem perceber. Até porque no início da modéstia era péssimo. É né? decadente, Nossa. gente, é muito decadente. Tipo assim, então as combinações, falando do externo, gente, as combinações. Meu Deus, eu acabaria fazendo uma dupla de senhora. Ô Fernanda, Fernanda, fale por você, porque eu arrasava. Arrancar os olhos das pessoas. Arrasava, deixava no chão. A gente brincava que na questão assim de modéstia estava tudo oculto. Porém, A gente não despertava olhar nenhum, só que fazia a pessoa pecar no julgamento. E olhar pra gente falando assim, meu Deus, misericórdia. Mas assim, bem vai referir de Jesus, né? a gente fazia eles exercitarem a caridade, sim. Mas também tem um ponto muito interessante de que a gente entrou nessa questão da modéstia e tudo mais, da temperança. E ela entra na forma de agir também, né? Na forma como senta aqui. E é até meio irônico a gente falar isso, porque a gente tá vivendo bem a juventude, sabe? Mas a gente reconhece o nosso limite. A gente, eu esqueci o livro, mas a gente sabe que tudo é permitido, mas nem tudo convém. A gente vai descobrindo, né, algo que se perdeu, que é natural da mulher ser graciosa. Exatamente. Né? Que hoje em dia, Tá difícil. entre nós, É porque a gente tá indo bem, a gente tá se esforçando. é processo. E é um processo gradual, como eu falei, e não se torna penoso, gente. Não fica um negócio engessado. Não, eu tenho que sentar assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que rir assim. É uma consciência que cai, mas é por amor às pessoas. Por exemplo, hoje eu acho que eu exagerei com tal pessoa. Nossa, hoje eu acho que eu poderia ter falado menos. Mas não é uma cobrança penosa, não é um fardo. É um negócio que você fala assim, Jesus, não queria ter feito isso, mas me ajuda a melhorar da próxima vez. E aí entra nessa parte da mulher dela se doar, sabe? Porque hoje em dia, eu falo por mim, nós, jovens, por si só, a gente se desvaloriza muito. A gente duvida da nossa capacidade de poder ajudar alguém, a gente duvida da nossa capacidade de dar certo. Falando até mesmo de uma parte profissional, numa faculdade, no estudo, nessa parte. Só que a gente esquece de que o valor tá aí pra todo mundo, desde que nasceu até lá, até o dia de morrer. E é uma capacidade que você já tem, que você já desenvolveu. E a mulher, ela tem uma força muito grande, jovens mesmo falando, sabe? Porque... Ai, meio é realmente isso, sabe? E é se desdobrar de uma forma bela, não querer fazer aquilo que não cabe a você, mas fazer aquilo que cabe, aquilo que tá no seu hoje impossível. E a capacidade da humildade e do perdão também. O perdão é uma coisa muito bela, porque a gente tem que morrer pra si mesmo, pra perdoar o outro. E o orgulho não deixa. Perguntaram pra Jesus, eu preciso perdoar 7 vezes? Ele falou, não, 70 vezes 7. E a gente tem que morrer porque, cara, é muito difícil. Muito difícil. Porque eu perdoo uma pessoa e ela fez tanto mal pra mim, eu tenho que ter muito jogo de cintura pra isso. Somos orgulhosos, né? Sim. É duro quando a gente descobre a miséria que a gente é, né? Mas... Ou quando discordam da gente, nossa, lindo demais. Isso é lindo demais. E aí entra na questão da resiliência, que tá aí pra todos, né? Essa conversa, né? Essa combinação fechada é mulheres. Um homem não teria muito o que agregar, mas... Se você quiser acolher alguma coisa da forma que cabe, a sua figura masculina, a gente tá aberto. Dicas, gente, dicas de como tratar bem uma mulher. Verdade. Olha, eu só deixo pra vocês, porque eu não entendo muito esse negócio de namoro. Vai lá, gente. Vai lá, Fer. Seu potencial, vamos lá. A gente acredita, a gente acredita. Eu acredito que tudo se envolve mais pelo respeito, né? O respeito
você tem com a sua parceira, né? Na forma que você olha, na forma que você fala. Para mim, realmente, é o companheirismo e o respeito, a amizade em si, com essa pessoa que você desenvolve. Porque, no fim das contas, a lei da gravidade e todo o resto vai levar a tudo que é externo. Você é muito boa. Vai ter uma queda, Vai meio ter assim uma queda, né? Pensando na questão do matrimônio, né? Terá modificações no corpo dessa pessoa, então a dica é conheça bem essa pessoa, seja companheiro e desenvolva uma amizade saudável e santa. Tá bom? Santa primeiro, saudável em segundo. E outro ponto Depois. interessante. A gente falou muito sobre o matrimônio, é meio irônico que a gente não vive isso, mas eu achei interessante falar sobre, porque a gente se decidiu por uma vida santa, independente do estado de vida. Sim. Então a gente se prepara sem necessidade, falando assim, porque é o que a gente se interessa, é o que a gente deseja se consumir futuramente, independente da realidade, sabe? É uma melhora, mesmo quando de estudar sobre virtudes. Aí você entende sua importância e o seu anseio. Porque eu acredito que quando você realmente entende isso, é algo muito mais interno do que externo. É algo que vem de dentro, é um desejo de dentro, realmente. Mas é realmente um querer ser agradável a Deus, né? Então, a sua insatisfação é por ser desagradável a Deus na realidade, né? Uma forma, enfim. Sim, mas outro ponto que eu acho muito bom, a Fer falou isso, e não é uma cobrança penosa, né? Tipo, eu falei isso muitas vezes, mas acho muito bom frisar isso. Porque eu acredito que a imagem que as pessoas têm de fora é que só porque tá dentro da igreja, tá perdido, sabe? Não tem mais a sensação de que cobra. A gente se cobra, mas é uma cobrança amorosa. Na realidade, a gente vive muito mais do que as pessoas que estão fora da igreja. Porque quando a gente está junto, geralmente a gente faz algumas brincadeiras, né? E outras pessoas que estão externamente, elas passam tempo no celular, né? Na realidade, elas perdem o tempo, enquanto a gente aproveita conhecendo e se aprofundando no relacionamento com as outras pessoas. Seja para aprender, né? Ou seja para ensinar. Nem sempre, né? Ensinar, muito mais aprender. Mas eu falo de matrimônio com certa profundidade pelos exemplos que eu tive. Puxando um pouco de sardinha para os meus avós, eles têm mais de 40 anos de casado e dá pra ver como eles se amam. O amor da minha avó em doação a ele, o amor do meu avô em doação a ela. Eles riem, eles choram juntos, eles rezam junto com o outro. Eu chego lá todo dia, lá pelas 3 horas da tarde, estão os dois contemplando os mistérios do terço, fazendo as ladainhas. E depois disso eles assistem as novelas deles também. E é muito legal viver nesse meio, porque é tão edificante que eu quero isso pra mim, entendeu? E a gente não precisa ter vivido para saber como é bom, como é difícil, como é duro, como é penoso também. Porque os exemplos estão aí para nos mostrar isso e dá pra ver como eles são felizes. O negócio não é um fardo como a gente pensa. O que você acha que foi o segredo para eles? O segredo para eles Chave. é saber ter as renúncias, porque a minha avó todos os dias tem café da manhã, almoço e janta, ela faz tudo pra ele. E os dois sentem o que o outro sente, sabe? Eu chego lá, às vezes a minha avó tá chorando porque meu avô tá mal, ou ele tá chorando lá e ela tá na cozinha sentindo o que ele tá sentindo, sabe? E a oração foi uma base muito forte, porque meu avô é a base familiar, porque tipo assim, toda vez que eu vou fazer uma coisa errada, eu lembro dele balançando a cabeça pra mim. E isso é um negócio que eu deixo de fazer, porque pense no homem, ele não pode falar nada, ele não é que ele não pode falar nada, ele não fala nada. A imposição dele sobre as pessoas é simplesmente de ficar chateado. E isso é um negócio que ele construiu junto com a minha avó, porque ela foi a base dele. E esse é o segredo, sabe? Se amar sem medida, se doar pelo outro mesmo, não ter esse negócio de... As pessoas ficam regando muito afeto. Ai, eu não vou responder ele agora, porque senão ele vai pensar que eu sou muito oferecida. Eu não vou responder ele agora, porque ele vai pensar que eu tô gostando dele. Tipo, fica regando amor, sabe? Não pode demonstrar afeto, porque senão vai estar sendo menos por causa disso. Não, tem que demonstrar mesmo. Tem que amar mesmo.
Porque a gente veio pra essa vida pra amar, não pra ficar escondendo o que Deus deu pra gente. Eu gostei da renúncia. Porque de fato, cara, é uma renúncia mesmo, né? Imagina lá, você acabou de brigar. Você vai ter que renunciar seu orgulho e ir lá cumprir conforme a sua promessa, né? Eu acho muito interessante essas questões de renúncia, né? Em que você renuncia o seu ego, que é enorme, e aceita amar. E isso é em todo o processo, seja no familiar, seja na amizade, seja numa vida matrimonial, né? Vai fechar. Bom, gente, a gente vai dar uma finalizadinha aqui nessa live. E a gente vai voltar daqui a pouco, como vocês sabem, o prazo do Instagram é 1 hora. Mas aí a gente já volta com outra live pra dar o nosso sinopse e pra encerrar, tá bom? Bom, gente, voltamos e eu só queria deixar um ponto importante, né, pra gente encerrar aqui, que a gente falou muito do matrimônio na outra live, né, na outra parte da live, e eu queria muito, né, nós queríamos deixar frisado o quanto todas as vocações são importantes, são belas, e o chamado da mulher, independente do seu estado de vida, é importantíssimo, é preciosíssimo para Deus quando ela potencializa as virtudes dela. Porque não existe santificação maior se ela for religiosa, não existe mais frutos se ela for para o matrimônio. Existe uma pessoa que busca a santidade e o céu. E todas as vocações, elas são uma árvore, elas não são estéreis. Todas têm frutos, todas têm testemunho que toca. No matrimônio, né, tem um fruto literal, realmente, quando é do carnal. Mas na vida religiosa tem um coração, realmente. E todos têm um propósito de vida que busca levar mais pessoas para Deus. E busca edificar, mesmo que seja com um mínimo de esforço não, com um mínimo de coisas, realmente, sabe? Porque a mulher, ela tem uma capacidade muito bela de persuasão. De tanto pro bem quanto pro mal, isso é muito importante. Cada um é chamado a um tipo de sacrifício, né? Sim, mas todas as vocações são belas. Sim. Né? Isso é muito importante. Nenhuma anula o brilho da outra. Porque Santa Teresinha fala muito do jardim, né? Que a margarida não anula o brilho da rosa e a rosa não anula o brilho das florinhas pequenininhas. A gente tem aqui o testemunho de uma grande santa, Santa Jana Beretta. Se você quiser pesquisar a história dela, a gente deixa aí, Santa Jana Beretta. Mas também todos os santos, né? Eles tiveram testemunhos de vida diferentes, mas nenhum mais santo que o outro. Nenhum mais sofredor que o outro. Sim, e tipo, as vocações não se anulam, elas se completam. Porque o que seria do leigo sem o padre? O que seria do padre sem a irmã? O que seria da família sem o matrimônio? Todas as vocações, elas se completam. E como a gente estava falando anteriormente, o ordinário que é o que edifica a gente. Porque o extraordinário a gente vive, a santificação está aflorando e é tudo muito mais fácil. Mas quando a gente pega e trata bem uma pessoa, a gente trata bem um amigo, a gente faz a nossa vocação com amor mesmo, aquela parte de lavar uma louça suja, de perdoar uma pessoa, é o que faz a gente mais forte, é o que cria a maturidade, porque o esforço diário é a coisa mais difícil de se fazer, mas é o que é necessário, porque dói, porque machuca, porque é chato, porque é corriqueiro e é o que a gente tem que fazer, não adianta fugir. Nenhum sacrifício é maior ou menor que o outro, né? Eles apenas não passam despercebidos dos olhos de Deus quando é para estar mais perto dele. E uma mensagem que a gente deixa para todas as jovens mulheres que estão aí é que você é assim muito valiosa para Deus, você é assim muito importante e você tem potenciais, virtudes muito belas dentro de você, que precisam ser potencializadas. E você merece muito, muito, muito mesmo, muito mais do que você imagina, muito mais do que você já recebeu. E toda essa sede que você tem aí dentro de reconhecimento e de mudança, ela só pode ser saciada por Jesus. E agora, A nossa cantora. a gente deixa a voz da Ana, o nosso roxinol ali, como uma mensagem. Pode explicar a música e fechar mesmo. Então, essa música fala muito sobre vocação, a gente atender o chamado de Deus e não deixar o nosso chamado passar. E ela vem assim:
Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. E é isso, gente. Essa é a mensagem que a gente deixa pra vocês. Mas é isso, gente. Gente, até o próximo momento que a gente estiver aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe e agradecemos a participação e a presença de vocês. When he calls me chosen.